Fala, Léo. Eu não tô te ouvindo. Oi, oi, tá me ouvindo? Foi, agora eu tô. Tudo bom? Tudo bom? Foi mal, tava no mudo. Você sabia que teu pai tinha mandado esse WhatsApp? Não? Cara, eu não sabia. Essa introdução foi perfeita. Inclusive, queria começar Orgulhosésimo. agradecendo pelo convite e de poder bater esse papo e compartilhar um pouco dessa história com vocês. Boa. Então, você quer contar um pouquinho da Porto Rocha e do seu caminho para criar essa agência incrível? Sim, posso começar? Eu preparei rapidinho uma Boa. apresentação, 5 minutos, para falar um Show. pouquinho sobre quem nós somos e aí a gente pode abrir para as perguntas. Maravilha. Vamos lá, então, o nome da minha agência é Porto Rocha. E é bem direto ao ponto. Porto sou eu e Rocha é o meu parceiro, é meu sócio e meu marido, Felipe Rocha. E começou só nós dois e hoje em dia nós somos um time de mais de 30 pessoas aqui em Nova York. A gente tem a nossa agência no Brooklyn. Eu estou ligando de casa hoje, mas a gente tem a nossa agência aqui em Bushwick. E a gente, aqui os nossos clientes, para dar uma noção assim da escala do trabalho que a gente faz, a gente já trabalhou com muitos clientes de vários setores diferentes, tanto aqui fora quanto no Brasil. E a gente foi nomeado para a agência do ano recentemente pelo DNAD. E aí eu queria compartilhar bem rapidamente nossa filosofia para explicar um pouquinho sobre o nosso processo e como que a gente aborda esses desafios criativos. Mas basicamente, para simplificar, a gente gosta de falar que a gente está situado entre o mundo do design e cultura e negócio e estratégia. E a gente está justamente na interseção entre esses dois mundos. Então, por um lado, a gente está trazendo um design de altíssimo nível, mas, por outro lado, sempre garantindo que as decisões que a gente toma são embasadas no mundo de negócio e estratégia. E essa relação entre craft e scale, né? Por um lado, atenção no detalhe, e, por outro lado, pensando sempre como que a gente pode criar sistemas que são, de fato, escaláveis e que se adaptam a todas as necessidades de negócio das empresas que a gente trabalha. Essa ideia de alta qualidade e acessibilidade é algo que a gente também fala bastante. Ou seja, como é que a gente traz um design de altíssimo nível para o maior número de pessoas possível. A gente não imagina, a gente não enxerga o design como uma disciplina elitista, uma disciplina que é para poucos. E também essa relação entre brand e produto, que são duas disciplinas que por muito tempo foram sempre muito distantes e a gente, na verdade, enxerga elas como duas áreas muito complementares. Então, a gente não vê branding só como uma ferramenta de comunicação ou design como uma ferramenta de comunicação, mas a gente vê um potencial enorme da gente trazer o design como uma forma de agregar valor ao produto que os nossos clientes oferecem. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso no bate-papo. E aí, por último, essa relação entre criar marcas que são de fato icônicas, ou seja, marcas que as pessoas lembram, que elas têm uma relação afetiva, que elas recomendam para amigos. É isso que a gente faz através de branding, mas a gente também sempre tem uma noção muito grande de que o design ele também cumpre um papel utilitário, ou seja, ele precisa funcionar, ele precisa ser intuitivo, ele precisa ser escalável. Então a gente está sempre entre esses dois mundos, encontrando soluções que consigam atingir esses dois objetivos, mas mais importante ainda é a gente identificar quais são os momentos em que faz sentido o design ser super expressivo versus super utilizado. Então, isso meio que é a nossa filosofia. Eu trouxe um vídeo também, eu vou para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, bem resumido, acho que é 1 minuto o vídeo, eu vou dar play aqui, e aí a gente pode abrir para as perguntas. Espero que o áudio esteja passando. Não O Léo tá? não tá vindo áudio, não. Acho que você Putz, tem. será que vai sem áudio mesmo? Compartilha, descompartilhe, e daí quando você compartilhar, clica no áudio. Tá, Pera foi aí. mal, deixa eu ver aqui. Imagina. Desculpa pelo erro Imagina. técnico. Aqui, Share Sound, já achei. Foi? Foi. Tá perfeito.
Então é isso, um resumão assim dos nossos trabalhos, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente faz. E eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Estou aqui para responder o que vocês quiserem perguntar. Gente, eu vou começar, mas quem está online e quem está aqui, se não tiver duas perguntas do presencial, eu vou esvaziar essa sala, eu quero dizer isso, tá? E... Léo, eu queria primeiro saber um pouco do seu caminho, e eu vou falar o que está por trás da minha pergunta. A gente está aqui com um grupo de pessoas de RH, e nós não temos nenhuma questão de deixar claro, o processo criativo não é o que a gente mais faz. E você está com quantos anos agora? 32. 32 anos. Cara, como é que você descobriu o seu caminho criativo? E se na tua história, que dica você dá para quem, como acho que a minha grande bandeira, precisa colocar um olhar mais criativo para não repetir as mesmas coisas e virar a área quase ridicularizada muitas vezes na empresa, especialmente na área de treinamento, é o nosso olhar. Como é que foi teu caminho criativo e o que tem de lição para quem quer aumentar isso? Boa. O meu caminho criativo começou desde pequeno. Eu sempre fui uma criança que se interessou muito por desenho, arte, criação. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. E eu acho que, principalmente há, sei lá, 20 anos atrás, isso foi muito apoiado, até o ponto em que não era mais interessante, porque começou a virar uma carreira em potencial. E aí vem muita resistência em relação aos riscos, né, de você seguir uma carreira criativa. Para mim, eu sempre tinha isso na minha cabeça, que minha prioridade era seguir o que eu amava fazer, independente dos riscos envolvidos nisso. Hoje em dia, eu acho que o mercado de design está muito mais desenvolvido, então eu acho que não existe tanta pressão, mas para mim, eu sempre fui muito resistente em relação ao que eu queria fazer. Quando eu estava no Brasil, eu ainda enxergava o meu papel como alguma função criativa dentro de uma agência de publicidade, mas, enfim, eu sempre apliquei o que eu sei fazer de melhor e algo que sempre foi muito natural para mim. E eu acho que foi justamente isso que meio que alavancou o meu sucesso. Eu acreditar em algo que sempre foi minha aptidão, em algo que eu amo fazer, e meio que ignorar, de certa forma, qualquer outro tipo de pressão para eu seguir outro caminho que seja talvez mais financeiramente viável ou algo que fosse mais seguro. Então, essa seria meio que a minha dica para quem está começando, para quem é jovem, e é seguir essa paixão, apesar de tudo. E aí, por outro lado, para falar mais sobre como a Porto Rocha nasceu, foi de forma muito orgânica. Eu não sou uma pessoa de negócio, nunca fui. Inclusive, se me perguntassem há 10 anos atrás que eu ia liderar uma empresa de mais de 30 pessoas, eu acharia muito improvável, porque eu não tenho essa formação ou, de fato, essa ambição. Mas eu acho que a gente cresceu muito porque a gente focou no que a gente gosta de fazer, a gente focou no trabalho e na relação com pessoas. Acho que falando principalmente com um público de RH, esses são os dois pilares que eu e meu sócio a gente sempre focou muito. Um, a qualidade do trabalho e defender o design, apesar de qualquer, enfim, empecilho que a gente encontre. E, por outro lado, garantir que a gente está trabalhando com pessoas incríveis. Então, acho que é muito importante, eu acho que isso é uma das coisas que a gente faz bem, é saber contratar. A gente tem um time que está com a gente desde o início, pouquíssimas pessoas saíram desde que a gente abriu. Então, tendo esses dois pilares de uma qualidade de trabalho, de entrega e pessoas incríveis, eu acho que essa é a chave. E aí foi um passo de cada vez. Como eu disse, a gente nunca teve essa ambição assim de... É uma pergunta que muita gente nos faz, assim, como é que vocês se enxergam daqui a 5 anos? E a gente nunca teve uma visão muito clara de 5 anos para frente. A gente sempre foi meio que um dia de cada vez, focando muito no trabalho, nos desafios que a gente tem hoje. E aí foi crescendo organicamente. Eu e o meu sócio, a gente começou a trabalhar só nós dois, pegando projetos pequenos. E aí o negócio foi naturalmente, organicamente crescendo para o que é hoje em dia. Não sei se eu respondi bem a pergunta, porque aconteceu muita coisa, né, nesses últimos Não, tá 20 anos. ótimo. Eu recebi a mensagem aqui da KT, que nossa designer que está no chat, falando assim, não consigo copiar e colar. Foram muitas perguntas ao mesmo tempo. Então, a gente tem 9 minutos, eu vou escolher.
Porto Rocha é absurda a qualidade e a transformação no design acessível para todos. Um exemplo claro é atingindo a massa no novo MASP. Como foi o processo criativo para fazer essa nova marca? Para quem não sabe, eles fizeram a marca agora do novo MASP. Né? Quer contar? Sim, com certeza. Essa marca lançou semana passada com a abertura do novo prédio, o Pietro. E o MASP chamou a gente para ajudar eles em alguns desafios. E um deles, que eu acho que é algo que a gente faz bem, é justamente a gente pegar instituições grandes e ajudar a transformar a comunicação para que seja mais acessível, convidativa, aberta. E principalmente quando a gente pensa no mundo da arte, que já é meio que um mundo que é naturalmente elitista, né, historicamente elitista, a gente tem um esforço ainda maior de comunicação para a gente poder trazer o público para ser mais próximo e para se sentir bem-vindo nesses espaços. Então, tem uma estratégia muito grande em relação a como a gente, não só visual, mas em relação a tom de voz, em relação a como a gente comunica exposições, o design das peças. E isso é algo que eu acho que tem vários projetos que a gente já trabalhou que enfrentaram desafios parecidos. E no caso do MASP foi justamente isso. Um momento de expansão e para dar dois exemplos aqui muito parecidos, a gente fez também a identidade do Museu Nacional da República em Brasília. E um dos insights foi que a maioria das pessoas passava na porta do museu todos os dias. Eu acho que isso acontece com o MASP também, mas nunca se sentiu convidado para entrar. E esse foi um desafio que foi apresentado para a gente. A gente usou a identidade visual e a comunicação para trazer o público para dentro do museu. E também, mais recentemente, a gente fez um projeto chamado Pack NYC, que é um teatro aqui de Nova York, que fica no memorial do World Trade Center, que também enfrentava desafios parecidos. O público não se sentia convidado e o nosso papel foi usar o design e a identidade de marca para, enfim, para deixar a instituição mais acessível e convidativa. Ô, Léo, quando você fala de acessibilidade, muitas vezes a gente fala da questão de acesso físico mesmo, a questão... Mas eu estou entendendo que você está falando de um olhar mais amplo, que é tornar mais interessante para todo mundo. E eu pergunto isso porque nas organizações, essa galera que está aqui tem uma dificuldade gigantesca de fazer treinamentos maravilhosos e plataformas incríveis e ninguém vai. Qual que é o teu olhar para tornar mais acessível, mais sexy, mais interessante para quem está passando na frente do MASP ou para quem está vivendo, sei lá, na Unilever e fala, por que eu vou fazer um treinamento? Por que eu vou parar para pensar? Qual que é o fio que você puxa para tornar mais acessível, de novo, sexy, interessante? Sim, com certeza. Eu acho que primeiro que tem dois lados, né? A gente também trabalha um pouco com a questão de acessibilidade no sentido de garantir que o design é acessível, por exemplo, em relação a cores, e tamanho de fonte para pessoas que têm algum tipo de dificuldade visual. Visual. Mas a sua pergunta, que é super válida também, é muito mais voltada para o lado da gente deixar que as pessoas se enxerguem naquele espaço. E a gente está meio que indo contra um legado histórico, principalmente em instituições culturais, em que esses espaços não foram desenhados para essas pessoas. Então tem muito a ver com representatividade, tem muito a ver com o tom de voz, como eu disse, ou seja, como é que a gente comunica que você pode ir para o museu do jeito que você né? Ou como é que a gente comunica com uma linguagem que não é pretensiosa ou que não é acadêmica? Ou como é que a gente cria uma linguagem que é direto ao ponto e é calorosa? E qual que é o tipo de fotografia que a gente usa para que as pessoas se enxerguem como o público dessa instituição? Então, esses são alguns tipos de discussões que a gente tem. Aí, além disso, tem o outro lado, que é realmente o que você falou, que é mais assim, como é que a gente deixa o museu atrativo, né? Mais sexy. E aí é uma discussão mais ampla em relação, no caso do MASP, a gente fez um esforço gigantesco para a gente
comunicar esse momento de expansão, para a gente comunicar a magnitude que é o MASP no âmbito global e posicionar o MASP como a potência que ele é. Então, trazer uma linguagem que é muito mais contemporânea, muito mais viva, trazer motion, trazer momentos de grande impacto, estratégia de comunicação e do lançamento em si, que aí é mais comunicação assim tradicional mesmo. Então, tem acho que esses dois lados. Pessoal, presencial, se alguém quiser levantar a mão aqui, eu vou fazer uma. Então, tem uma ali atrás. Escuta, Léo, bom dia, aqui é João Carlos. Eu não sou da área de recursos humanos, eu sou da área de desenvolvimento comercial e também atuando em marketing. E minha pergunta para você é muito simples. Eu sou da indústria farmacêutica, que é um segmento extremamente regulado e com uma série de limitações de comunicação junto ao público leigo, particularmente em vacinas, né? Vocês têm, por exemplo, uma equipe específica para health na agência de vocês, ou isso não se faz necessário? Porque minha pergunta é que às vezes é complicado para algumas agências entenderem o business strategy, e aí se perdem um pouco Sim, na narrativa. Como é que você vê isso? Vocês têm essa diferenciação ou não vê a necessidade nisso? não, é uma ótima pergunta. Eu digo que a gente trabalha com todas as indústrias, mas na verdade tem algumas poucas indústrias que a gente não trabalha, justamente porque a gente não tem essa experiência técnica que muitas vezes é exigida do cliente. Ou seja, dentro de health e pharma, existem agências especializadas nisso, e esses clientes muitas vezes vão direto nelas porque elas já têm essa bagagem técnica e esse know-how de uma indústria que é extremamente regulada, ou de uma indústria que já tem várias formas de, por exemplo, desenhar a embalagem. Então, a gente quase nunca é considerado para projetos de design dentro de pharma. Então, essa meio que é a resposta. Poderia fazer, mas não Mas sou chamado, é isso? a gente não é chamado para fazer pharma. Exato, a gente não tem essa experiência e acaba que vira um ciclo meio que vicioso, porque a gente não tem experiência, então a gente não é chamado, então a gente acaba que não. Eu acho que dificilmente a gente vai entrar nesse mercado, a não ser que a gente faça um esforço muito grande para entrar. Ô, Léo, a gente tem 2 minutinhos aqui. Eu queria fazer 2 perguntas meio juntas. Uma, muita gente perguntando aqui do time. O que vocês fazem? Porque o olhar de todo mundo aqui é um olhar de pessoas, né? E o que vocês fazem para manter, você falou que as pessoas continuam, qual que é a cultura de vocês? E pensando aí de cultura do time, e como é que esse time continua aprendendo? Boa. Boa pergunta. Eu acho que a nossa indústria ela é extremamente exigente, é muito difícil fazer o que a gente faz, então é muito comum a gente ver uma rotação muito grande de pessoas. E principalmente eu acho que a gente é muito exigente com os nossos funcionários. Então, acho que para a gente garantir que a gente mantém o time feliz, a gente tem que ter, primeiro, a gente sempre impôs uma cultura bastante horizontal, em que a gente dá muita abertura para as pessoas falarem o que elas estão pensando, para elas participarem de forma super vocal e não se sentirem intimidadas de compartilhar as ideias delas. A gente também, eu acho que a gente, por um lado, a gente é bem rígido em relação à nossa exigência, mas a gente faz de um jeito que, que não é agressivo. Não, a gente respeita muito os limites das pessoas, então a gente tem uma flexibilidade enorme em vários sentidos, tanto em relação a gente já ter um modelo totalmente opcional de ir para o estúdio, a gente tem um modelo que contempla situações adversas, se alguém precisa de alguma coisa. Então, eu não sei se eu estou me articulando bem para responder essa pergunta, mas eu acho que Tá super claro. é, todo mundo entrega o que tem que entregar, mas a gente não tem um processo extremamente rígido, né? Eu acho que realmente é bem horizontal. Eu acho que esse é meio que o segredo.
E eu acho que é um respeito mútuo entre todos, e eu acho que todo mundo se ajuda, e a gente tem objetivos em comum. Então, eu acho que meio que isso cria essa cultura bastante positiva. Léo, obrigado demais. Baita orgulho. A gente tem um orgulho brasileiro de saber que putz, são dois caras incríveis fazendo essa agência, impactando o mundo. Obrigado pelo seu tempo com a gente aqui. Eu que agradeço. A gente se encontra no Natal, provavelmente. Provavelmente. Valeu, um Valeu. beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.